Você já parou para pensar na possibilidade do anticristo ser muçulmano? Ele vir do povo árabe, do povo islâmico? Nós vamos entender alguns versos bíblicos e começar a maratonar novamente uma série de estudos sobre o anticristo islâmico. Aqui eu quero que você entenda que alguns versos são cruciais para que possamos entender e também entender um pouco de história dos reinos passados. E ao longo dos vídeos eu vou explicando cabalmente sobre cada aspecto que você precisa para ligar todos esses argumentos. E com versos bíblicos vamos entender o que as profecias podem nos sugerir para os dias de hoje, tá certo? Então, vamos lá. Nós entendemos que a Bíblia ela é formada de uma série de profecias apocalípticas e que essas profecias fazem uma sequência lógica dos reinos que se sucederão na Terra. Esses reinos, eles possuem características que são peculiares de cada um. E no final dos tempos haverá uma besta, haverá um poder, haverá um reino que terá cabeças e nessas cabeças você terá chifres. Veja bem, quais dessas cabeças vão ter chifres? Diz lá que são 10 chifres, mas não diz que eles são espalhados nessas cabeças. Muito provavelmente, esses 10 chifres estarão apenas em uma cabeça, na cabeça final, porque diz a escritura que esses 10 representam 10 reis. Veja só, não disse 10 reinos, mas 10 reis. Saiba a diferença entre países e impérios. Os países são apenas faixas de terras delimitadas que nomeiam um território, enquanto o império ele domina vários países. Então o império é amplo, são vários países subjugados por um só governante. Então aqui ele continua dizendo aspectos sobre cada um desses países, cada um desses impérios que impuseram sua cultura. E depois ele vai dizer que esse império final ele vai ter característica de vários deles. Só que os reinos que são caracterizados aqui, eles são impérios da região árabe, da região do Oriente Médio. Você vai encontrar ali Babilônia, você vai encontrar a Síria, você vai encontrar naquela região os Medo-Persas, até mesmo o Império Romano. O que sobressaiu naquela região foi o Império Romano, o Turco-Otomano. E esse império ele estava ali estabelecido na região que hoje conhecemos como Turquia. Existem alguns nomes que a Bíblia vai dar que correspondem a esses impérios antigos. E em estudos futuros eu vou mostrar eles com mais detalhes. Aqui nós vamos conhecer alguns aspectos importantes. Veja que uma das regiões que o Senhor fala através dos seus profetas que surge esse chamado conselheiro vil, um homem que maquina o mal contra o Senhor, é justamente a cidade de Nínive, que hoje corresponde a Mossul. Veja que em Naum, capítulo 1, do verso 8 em diante, ele vai falar que Nínive é o centro dessa perseguição, onde ele vai fazer com que os seus inimigos sejam lançados na escuridão. E você entende o que é que eu estou querendo dizer. Aqui ele dá mais detalhes, dizendo que é necessário que seja feita uma tribulação uma segunda vez para aqueles que pelejam contra o Senhor. E aqui ele continua dando detalhes que de Nínive, no verso 11, sairá aquele que tramará perversidades e planeja o mal contra o Senhor, maquina o mal contra o Senhor. Em algumas traduções você vai ver o nome conselheiro vil. Aqui tem uma lucidez a mais sobre a tradução. E nós vemos em Apocalipse capítulo 17, verso 10, ele dizendo o seguinte:
ele falou para João na época que João vivia no Império Romano. Olha o que ele diz. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe e outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Veja que são 8 reis, na verdade. E cada rei, possivelmente, pode dominar um império. Aqui, quando ele diz 5 já caíram e um existe, ele está se referindo muito provavelmente, de maneira simbólica, a impérios passados que já caíram. E nós vamos ter um esboço desses impérios que provavelmente ele estava se referindo ao Egito, a Síria, a Babilônia, os Medo-Persas, a Grécia e, por fim, a Roma. Então, se um existe, existe Roma. 5 caíram, nós temos todos esses outros impérios aí. E um outro virá, que possivelmente seja esses 10 reis. Alguns sustentam dessa forma. E no final vai surgir desses apenas um. Mas quando ele fala o seguinte, que essa besta que vai surgir no verso 11, ela também é o 8º e é do 7 e vai à perdição. Quem garante que essa besta não é, dentre esses 7, um dos 5 primeiros que já caíram? Por que existe esse tema? Porque se você for pesquisar nos profetas, essa besta ela recebe uma ferida de morte. E essa ferida de morte, ela pode ser encontrada no Antigo Testamento em apenas um desses reinos. Um desses reinos sofreu essa ferida, essa chaga mortal. E por incrível que pareça, é a Assíria, que hoje vai corresponder a outros territórios que estão próximos a Israel. São territórios que hoje possuem nome de países diferentes, mas que está aqui elencado profeticamente com detalhes que o povo, inclusive o povo muçulmano, acredita. Um antigo governante de um desses países, que era inclusive o Saddam Hussein, ele acreditava ser a reencarnação de Nabucodonosor e outros reis antigos da Babilônia, dos assírios, dos medo-persas. Todos esses povos fazem parte da construção dessa besta antiga. E aqui ele traz detalhes muito claros de que o povo islâmico, eles esperam um governante que vai vir daquela região em específico. O retorno do 12º imã Mahdi xiita, que acreditam eles que esse personagem ele foi oculto pelo Deus deles. Inclusive, um aspecto que não foi citado, que eu estou relembrando aqui agora, é justamente que eles prepararam uma cadeira na assembleia deles, separada justamente para a chegada desse imã Mahdi, que eles já deixam pronta ali, para quando ele se apresentar, ele já ser recebido. Inclusive fizeram reformas na mesquita de Jacarã, eu acho que é assim que se pronuncia, e no aeroporto e nas estradas, no aeroporto de Teherã, que acreditam eles profeticamente ser o local onde ele vai se revelar e que ele possa ser levado com rapidez e segurança por todo esse percurso, para que ele se apresente nas cidades sagradas e possa cumprir assim as profecias deles. Então vejam o tamanho da crença que eles têm, com especificidade dos locais também onde ele vai se apresentar, e assim eles esperam ansiosamente a chegada desse imã, o Mohammed al-Mahdi, no ano de
874 depois de Cristo e que ele será revelado muito em breve. Eles estão planejando uma revolução islâmica contra o povo de Israel, porque acreditam que o final dos tempos será precedido de uma revolução que trará de volta o povo e a terra que eles consideram ser deles, de volta às posses dos seus antepassados. Então, existem alguns países mais radicais que estão buscando muito a restauração dos seus reinos através de um ressuscitar do seu antigo império, o califado. E esse império muitas vezes está sendo buscado pelos iranianos, mas no mundo moderno ele está sendo encabeçado, vamos dizer assim, secretamente velado pela Turquia, que é quem possui o maior arsenal bélico, maior arsenal, vamos dizer assim, de contingente de guerra e econômico e influenciador que está ligado à Europa. Então eles fazem parte, de certa forma, dos blocos do mundo ocidental. E eles possuem uma influência negociadora muito grande entre o Ocidente e o Oriente. Aqui nós vamos entender quando buscamos pesquisar mais sobre as relações políticas da Rússia com os Estados Unidos, da Rússia ou da China até com o Oriente Médio e a Europa e os blocos europeus. E eles acreditam que parte de 5 estágios para que essa civilização seja imposta. E eles querem fazer primeiro uma revolução islâmica, estabelecer um regime islâmico e depois um governo islâmico. Dessa forma, a sociedade islâmica vai se transformar em um modelo de, vamos dizer assim, de crescimento para o resto dos países do mundo. Como você pode ver aqui esse mapa mostrando a Europa sendo dominada com altas porcentagens de descendência islâmica. Tanto os que nascem quanto os que chegam. É dessa forma silenciosa que eles querem dominar grande parte do mundo. Nós vemos aí que é uma das, se não a religião que mais cresce na atualidade. E é de uma maneira exponencial, porque enquanto os cristãos são casais que às vezes têm um filho apenas, no máximo 2, alguns nem sequer têm filhos. Os muçulmanos, eles têm em média entre 8 e 10 filhos. Alguns deles têm até mais. E dessa forma faz com que o império cresça cada vez mais. E não se engane. Você diz que os xiitas são mais radicais, enquanto os sunitas são mais moderados. Negativo, não é dessa forma que você deve entender. Porque existem muitos grupos terroristas e países que são os piores rivais de Israel, que atacam, tem grupos terroristas que são sunitas. Você vê o Estado Islâmico. Não são xiitas, que são a minoria, que o pessoal que diz que é mais radical. Todos são radicais. Todos são, e apenas uma maioria financia para que uma minoria possa fazer tudo isso. Existe jogo de poder. E nós vemos por todo o planeta o mundo islâmico crescendo, sendo cada vez mais um contingente percentual dos países a serem dominantes. E dessa forma eles conseguem fazer como é que eu posso dizer? Um controle legislativo, assumindo até mesmo cadeiras de deputados, senadores, prefeitos e vereadores desses lugares que eles chegam. Eles acabam dominando pontos altos, executivos
dessas sociedades. Talvez você não tenha percebido ainda, mas o próprio Deus dá detalhes em profecias sobre cada conquista que eles vão fazer. Existem profetas como Joel, Naum, Abacuque, Obadias, que falam desse anticristo de uma forma que cada um dá um nome específico para ele, mas que pelas suas características é possível identificar que se trata do mesmo personagem. Qual é o regime que você conhece que as duas bestas estão unidas? Nós estamos falando aqui da besta que sobe do mar e da besta que sobe da terra. Essas bestas representam o poder político e religioso unidos. Nós sabemos que o mundo hoje tende a ser laico, separar o Estado da religião. Porém, no mundo islâmico, isso é completamente diferente, porque eles acreditam num poder, num governo teocrático, onde o poder e a governância parte da religião. Então eles governam a sociedade com esse viés, com esse olhar, com essa cosmovisão religiosa do Alcorão. É muito possível que aqui esteja se referindo a um poder que é duplo, que alguns pensam que o líder político deles vai fazer o quê? Vai buscar o templo de Jerusalém, caso ele esteja construído, e vai se assentar sobre ele, reivindicando o poder e a autoridade daquele local, parecendo ser Deus. Assim como reis imperadores no passado fizeram, profanando o templo. Um grande famoso e radical nas suas atitudes foi o Antíoco Epifânio, que fez toda aquela reivindicação no templo, destruindo tudo, sacrificando porcos, colocando imagens pagãs naquele local. Eles têm o costume de colocar imagens de si próprio, se achando como se fossem deuses. Então, existe uma série de semelhanças que dá para colocar ao longo da história, baseado nessas profecias, porém que ainda não se cumpriu e que pode vir a se repetir. Nós vamos começar a elencar por etapas um estudo sobre o anticristo islâmico, para que possamos entender com detalhes cada uma dessas teorias e que você possa ficar informado de cada coisa que possa acontecer relacionada às notícias de Israel, tá certo? Então nos vemos nos próximos vídeos.